sincero, você é tão humilde que não se permite mentir na sua condição. Olha só, um espírito desse, Amandinha, tem que estar no nosso lar. Deixa o Claudinho fazer a nossa abertura aí. Então vamos lá, senhoras e senhores, vamos iniciando aí mais uma noite aí dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Estamos aí com a Amanda, esta pessoa que tem um espírito realmente muito sincero, que ela não sabe a pergunta que ela está, mas vamos responder em breve. Estou aqui com o Profeta do Caos, que está aí anunciando o fim do mundo e para breve, senhoras e senhores. Estamos aguardando aí. Estou aqui como o nosso filósofo, né? Nosso filósofo em busca do homem honesto, que com certeza, se Diógenes reencarnasse no Brasil, ele se matava, porque ele não iria encontrar de jeito nenhum um homem honesto, senhoras e senhores. Estamos aí com o Padre Jorginho, aquele que está compilando a versão católica do Livro dos Espíritos, senhoras e senhores, que vai se chamar o Livro das Almas. Aguardem para breve o lançamento, o Livro das Almas, por Jorginho. Jorge. Vamos lá. Eu acho que 715, ou não? Vocês foram bem na aula passada. 718. Mais um lá. 19. Ah, Amandinha, você estava de 5 em 5. Vai de 5 em 5 que tem mais chance. Ô, louco, então, como é que é? 721, tem que contar devagar. Não, também? Você vai pegar a ideia do Jorginho, só toma na cabeça. Oh, meu Deus, então me ajuda aí, gente. Ela comprou as perguntas. Amandinha, você é um espírito que acabou de ser saído das mãos do Criador. Com certeza. A gente avançou bastante na última aula, porque o Jorginho, a gente conseguiu impedir o Jorginho de enrolar muito. Ah, tá achando meio estranho, né? O Jorginho foi mais sucinto, ele foi mais resumido, então a gente conseguiu avançar mais. Mais sucinto, gostei, Claudinho. Resumido, então, foi ideia. Claudinho, olha, deixa sempre o Diógenes atrás de você, porque ele está te envolvendo nessa vibração da fala, hein? Bandinha, Agora só o seguinte, meu filho. Coloca um pouco de azeite na lâmpada dele, que está apagada, coitado. Faz favor, né? É porque ele já está no Brasil, a lâmpada já apagou faz tempo. Mas 720. Pode ir lá? Vai. Então, vamos lá. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Para dar aos que o não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. Como é que é essa? Como é que você leu isso aí, Amandinha? Lê de novo isso aí. Se eu estou lendo certo, tá? Irrisão. Isso mesmo. Ah, irrisão. Não conheço. É que aqui mudou bastante, porque na minha aqui é um simulacro, uma zombaria. Nossa, rapaz, como muda a tradução do Noleto aqui é um escárnio, que é diferente de irrisão. Não, é mesmo significado. Irrisão é zombaria, escárnio, motejo. E ele gosta dos livros antigos. Olha lá, olha lá. Na sua também está irrisão? Tradução do Herculano Pires é a melhor que existe.
Risão é a mesma coisa que zombaria. Na outra tradução que eu tenho aqui tá zombaria. Isso. Que é a minha, que é do Salvador Gentili. E a do Noleto tá escárnio. Então vocês já sentiram já, né? Sim, a renúncia aos prazeres inúteis. Quantos prazeres inúteis temos hoje? Que Nossa. liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. Prazeres inúteis deve ser difícil a gente, digamos assim, enumerar, porque tem vários. Mas se você começar a discutir, os caras vão dizer que é inútil só na visão do outro, né? Porque o prazer que ele tem para ele é bem útil. Prazeres inúteis. E ele explica aqui que, na verdade, um prazer inútil é quando ele liga o homem à matéria. Digamos assim, qualquer prazer que te liga à matéria, que te absorve nela, é um prazer inútil. Então, aqui ele fala: se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão, ou seja, uma zombaria. Na verdade, ele está só fingindo para os encarnados, né? Que não percebem. Que ele está fingindo muitas vezes, né? Às vezes a gente percebe, mas muitas vezes não. Agora, ninguém mente para o plano espiritual, ninguém mente para Deus. Essa frase foi católica, hein? Ninguém mente para Deus. O Darcy já está passando. Não, mas, gente, é que nem isso aí do Claudinho, foi que nem a minha resposta para a pergunta 803, lá que eu falei, negócio de se Deus é adorado, tal, que é um contexto. Na verdade, ninguém mente para o Criador, que ele fez um contextão, gente. Puxa, o povo aqui Claudinho, o povo aqui é cruel, cara. Parece um Gregório. Não vem me puxar aí para sua banda aí, não, que não tem nada de católico aqui, não, filho. Católico aqui é você. 721. A vida de mortificações ascéticas dos devotos e dos místicos, praticados desde a antiguidade e entre diferentes povos, é meritória sob algum ponto de vista? Perguntai para o que e a quem ela serve e terei a resposta. Se serve apenas àquele que a pratica e impede de fazer o bem, é egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Renegar-se a si mesmo e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, conforme a caridade cristã. Não entendi direito, não, essa pergunta aqui. Mandinha, aqui está falando daqueles padres antigos, nestorianos, que iam para o deserto, ficavam em cavernas, estudando os textos evangélicos, assim, se mortificando, porque acreditava que a carne era o mal. O corpo era o corpo de pecado, então ele tinha que ser sacrificado para que a alma resplandecesse. Então ele se afastava, dormia em caverna. Um exemplo disso é tipo São João Batista, né? Vivia no deserto, se vestia com uma tanga só de couro, comia gafanhoto, ele vivia em mortificação. Ele era um ascético, né? Diferente dos padres daquela época. Eles viviam em cavernas, não tomavam banho, só viviam repetindo frases do Evangelho, deixava a barba crescer. Já ouviu falar sobre isso, não? Então, a comparação aí com João Batista... Não caiu bem. Vamos dizer assim, que João Batista ele fazia isso e ele realmente praticava a simplicidade das coisas. Agora, diferente na Idade Média, que o povo, até anotei aqui na época, os eremitas, o que ele deixa claro aqui, assim, não adianta você fazer mortificação do corpo físico e você não modifica nada da sua conduta. O que adianta? Ah, sim, com certeza. Mas é que nessa
carga de pensamento que chegou de eremita e tal, vem muito naquele livro que eu passei para o Babu, sobre aquela ideia como é que chama o cara, de Spinoza, que o corpo de pecado, né? Que era a mortificação do corpo que fazia a alma evoluir. Não era realmente você trabalhar pelo bem. Mas, digamos assim, a carne era fraca, né? Você tinha que fortalecê-la pelo castigo, pelo embrutecimento, pela dor que você, né? Pela ausência de prazeres, seja qualquer que ele fosse. O que era uma visão, digamos assim, bem equivocada, porque você nasce com um corpo, né? E ele já vem com seus instintos naturais que você tem que não combatê-los, mas educá-los. Naquele que eu acho que o Babu assistiu. O Babu, você deve ter assistido o Código da Vinci, né? Daquela seita jesuítica lá de se evitar desejos sexuais, tal, negócio aqui, que inclusive parece que o Papa Bento XVI fazia parte disso. Quer dizer, ele considera que o corpo é que faz os desejos impuros e a alma, infelizmente, não tem a força de vencer isso. O corpo, ele é inerte. O corpo não tem sentimentos. Quem pensa, quem tem atitudes, quem tem defeitos, vícios, é o espírito. Então não adianta você, que nem às vezes eu vejo reportagem, todo ano passa, época Sexta-feira Santa, no mundo inteiro, o povo pegando chicote, se chicoteando, o povo se pregando na cruz. Adianta coisa alguma isso. Se a pessoa não muda sua conduta, sua forma de pensar, sua forma de agir, se não faz o bem para os outros, se continua fazendo as mesmas coisas erradas. É a mesma coisa O corpo é um instrumento do espírito. Ele tem que utilizar de uma forma racional esse corpo físico que foi dado por empréstimo para ele. Se ele não usar isso de forma correta, não adianta nada, ele perdeu só tempo aqui. É uma coisa que nós dissemos da semana passada, daqueles caras que ficam fazendo promessa até Aparecido. Não era pra nada. Um dia a pé era parecido. Se não muda. Mas eu entendia, e ainda entendo essa pergunta, porque quando lá nos anos 1860, 62, ainda o catolicismo, com os seus dogmas, era muito forte. Então, a ideia de que o corpo era um atraso para o espírito, para a alma criada por Deus, né? Porque o corpo é que tinha os desejos, ainda era muito forte. Então, eu considerei que essa pergunta, sempre considerei isso, foi feita para ter esse tipo de discussão entre os próprios, digamos assim, membros do grupo espírita, porque, queiramos ou não, a ideia do corpo, da sua natureza, ela sempre parece para nós que ela é o oposto do espírito, quando, na verdade, ele é apenas um reflexo, ele é apenas um cavalo do que o espírito se movimenta. Bom, é relatado que muitos dos espíritas da época eram católicos, né? Então, pode ser que tenha sido dirigido a esse público. Vai, Caldinho! Vamos lá. 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, funda-se na razão. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil. E para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. Essa pergunta aqui é para o senhor, Jorginho. Não, mas aqui, com certeza, também vem com a ideia da ideia oriental, principalmente judaica, né? Naquela que, olha, o judeu não come animal que é abatido e sofre, ele tem que ter
cochê, ele não pode se alimentar de suíno. Por isso que talvez tenha aquela passagem de Jesus que joga aqueles demônios no corpo dos porcos para que ele caia no abismo. Então, eu acredito que essas perguntas aqui na lei de conservação vêm para fazer o pessoal, as pessoas, repensarem dogmas ou educação que você recebe, a qual, pelo padrão de comportamento, você adquire o hábito, passe a fazer, digamos assim, esse tipo de hábito, de exigência religiosa, de comportamento social, sem a devida interrogação se ela é correta, se é útil, se ela é lógica, se ela realmente veio de Deus ou não, entendeu? Então, para mim, essa pergunta também vem em relação não só ao catolicismo, mas naquela época, no século XIX, apesar de existir, né, até hoje, mas eu acredito que já havia um avanço judaico nas sociedades, né, porque nós vemos nessa época também a grande migração de pessoas judias para os Estados Unidos, né, saíram da Europa devido exatamente a um preconceito realmente muito pesado. Então, essa pergunta vem, que eu acho que também cai nisso, de mostrar que dogmas religiosos que você te é impingido desde pequeno, você passa a corresponder a esse comportamento sem o mínimo questionamento. Então, aqui ele coloca assim que os legisladores puderam interditar alguns alimentos com finalidade útil. O que se entende é assim, determinados alimentos eram prejudiciais à saúde. Não tinha entendido esse parágrafo. Pelo manejo, né? Que nem os porcos. Os porcos antigamente eram criados a sujeira. Hoje a gente vê, existem doenças na carne, principalmente carne do porco, que pode transmitir doenças sérias para a gente. Então, a finalidade útil era essa. Só que assim, aí ele complementa, para dar crédito às suas leis, apresentaram como provindas de Deus. Então, tinha que ter sido Deus que interditou de se alimentar desse tipo de alimento para as pessoas não lançarem mão desses alimentos. Se fosse Moisés que tivesse falado isso, eu não ligava, mas como foi Deus, aí não pode. Sim. Nesse ponto, Moisés ele foi bastante legislador, porque ele sabia que o povo era muito crédulo. Se ele colocasse como leis apenas de legislação, sem ligá-las à parte divina ou à parte religiosa, os caras não iam obedecer. Mas como foi Deus que me passou isso, né? E, na verdade, ele foi muito esperto, digamos assim, ele foi muito lúcido, na verdade, de seguir esse preceito, porque naquela época, com certeza, ele estava cheio de razão, porque se ele queria criar uma sociedade diferente, né, para um povo que só viveu escravo, viveu sempre submissado dentro de povos estranhos, ele tinha que criar um conceito para que as pessoas não criticassem muito, não perguntassem, não fizessem nada. Porque você pensa bem, quando ele tirou aquele povo do Egito, coitado, você imagina bem, o povo servo do Egito tinha casa, comida, tinha uma certa vida, os caras foram morar, viver com ele, tiveram que refazer tudo. Na verdade, o povo judeu odiava um pouco Moisés por eles terem tirado, digamos assim, um pouco da segurança, né? Colocou eles um pouco no risco. Então, naquela época o povo não conhecia as doenças, não conhecia nada de medicina, de fisiologia, de nada, né? Então, aí precisava falar isso que veio de Deus para as pessoas não comerem, é isso. Vai lá, Amanda, 700... Não, sou eu, cara. É o Jorge. Jorge. 723.
a alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. E agora, hein, Jorge? Eu sempre considerei essa resposta com um código aqui no final. Você pensa bem. Olha só, ele deve, pois, se alimentar segundo o exige a sua organização. Eu sempre considerei interessante isso. Porque se ele falasse, ó, na matéria, a matéria alimenta a matéria, seria mais lógico. Porque sempre houve, através dos tempos, essa discussão. Porque você pensa bem, se nós pegarmos literalmente isso, literalmente, que a carne nutre a carne, as pessoas que não comem carne deveriam enfraquecer e morrer. E não é uma realidade. Por exemplo, praticamente há 2.500 anos antes de Jesus, existiam os pitagóricos, né? Pitágoras criou uma sociedade fechada só para homens, infelizmente, mas eles eram extremamente vegetarianos. E Pitágoras, pelo que diz a história filosófica, morreu com 91. Ou seja, então há uma contradição nisso. Mas a ideia aqui, na verdade, é mostrar o quê? Que de acordo com a sua constituição, de acordo com a sua condição de planeta, nenhuma alimentação, nenhum tipo de exigência para que o corpo seja mantido é contrário à lei natural, porque se fosse assim, os animais também seriam contrários à lei natural, porque eles também matam, comem a carne de outros animais para manter o corpo, entendeu? Eu considero essa resposta bem colocada nesse sentido para mim. Sempre foi isso. Porque se ela fosse literal, teria equívocos. Porque essa questão de comer carne, vegetarianismo, não é uma discussão moderna. Desde Pitágoras tem essa colocação. E Pitágoras não enfraqueceu e não morreu. Por exemplo, na Índia tem aqueles sacerdotes vishnuístas, que têm praticamente quase 10 mil anos, eles são puramente vegetarianos. Quer dizer, desde essa época, o corpo não enfraquece. A ideia, Jorge, por que foi colocada essa pergunta? Porque o pessoal dava essa ideia também. Ó, se você come carne, você é impuro. E não tem nada a ver. Você pode comer carne à vontade. Isso não impede da alma, traz algum empecilho para o desenvolvimento da alma, moral e intelectual. Se trouxesse algum prejuízo para a alma, então os homens da caverna estavam até hoje nas cavernas, porque a alimentação ali era pura carne. Então, o que ele quis dizer aqui? Porque tinha o pessoal puritanismo, não, que a alma, que a carne deixa o corpo impuro, não. Kardec fala assim, ó, enquanto vocês estão no mundo de matéria, a matéria nutre a matéria, então pode comer tranquilo, porque é um corpo alimentando o corpo. O espírito é outra ocasião. Ele não fala assim, ó, a matéria nutre o espírito. A matéria nutre a matéria. Então não tem pecado. Ela não nutre o espírito. Não tem proibição de comer carne, não tem nada. Tá? Foi mais nesse sentido, do pessoal falar antigamente que se comer carne é impuro, porque tinha entre os indianos, se comer carne de vaca é impuro, os judeus, se comer carne de porco é impuro, não tem nada disso. E aqui está falando, segundo o exige a sua organização. Isso quer dizer a sua organização física mesmo? É física. Porque tem gente que não vai comer. Porque tem gente que não vai comer carne e vai precisar de alimento. Nem se os veganos. Os veganos precisam tomar vitamina B12, porque que vem do animal e que é necessário para o corpo humano. Então, o corpo humano ainda não consegue viver sem nada material, assim, sem nada de outro ser material, vamos dizer. Eles precisam de umas proteínas ainda, que os animais, é só encontrado nos animais. Porque na tradução do Noleto,
Ele coloca o seguinte, ó, ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. Porque o que eu gosto nessa codificação dessa resposta é exatamente isso. Porque você tem que trabalhar com o seu corpo de acordo com a sua própria compreensão. O que o seu corpo reagir ou não reagir, você é responsável por ele, né? Tem até um pessoal que fala um pouco de bobagem, fala assim, se você para de comer carne, você se espiritualiza. Isso é uma bobagem, ninguém se espiritualiza porque para de comer carne. É todo um complexo para se espiritualizar, né? Mas a ideia da nossa alimentação, tanto é que no nosso lar também teve esse problema, espíritos ainda estão presos à matéria, que fizeram uma revolução no começo do nosso lar para que eles trouxessem comida material, porque eles eram espíritos. Você pensa bem. Jorge, isso não aconteceu literalmente, Jorge. No nosso lar. Você não tem que não? Não tem. Aonde no plano espiritual você vai botar comida física, Jorge? Não tem. Senão daqui a pouco você está entrando no bacete, que o espírito engravida. Não, o espírito não consome. Mas, ô Babu, a questão que nós temos que pensar aqui é o seguinte: o nosso lar, no seu princípio, e ainda hoje, ele não é uma colônia espiritual fora do âmbito... Não, ele é materializado. Ou seja, os espíritos de 1600, eles ainda eram arraigados à matéria, eles não estavam tão livres do negócio. Lá, apesar de ser material, é espiritual ainda, é um espiritual grosseiro. Não vai existir carne para os caras comer lá. Lá, o que você tem? Você tem absorção por fluidos. Algumas mentes ainda, eu preciso da carne. Achavam que estavam comendo carne, mas estavam se absorvendo de fluidos. Sim! É a mesma coisa. É a mesma coisa do pessoal que que fica na Terra, nos botecos da vida, absorvendo fluido de álcool. É isso que ele quer dizer. Não que no nosso lar tinha bife. Não, mas aí que tá. O diretor, ele quis até, para que você possa se adaptar ao mundo espiritual, ele começou a ter que criar uma situação de autoridade para que o próprio espírito morto lá se desapegasse desse tipo de pensamento. Quer dizer, olha, cara, você está morto. Espírito morto é uma boa. Espírito morto foi essa. Ô, Jorginho, sensacional. André Luiz não é nenhum espírito aquém. Ele escreveu aquilo que ele compreendia. Nós já falamos isso. Então, certas coisas que ele traz são algumas visões para dar a entender, para a gente conseguir entender algumas coisas. Não que aquilo existia conforme aquilo que ele escreveu. De maneira literal, mas eu considero que esse tipo de pensamento no grupo que é desencarnado, chega lá preso à matéria, você vai estar preso a um comportamento, e o comportamento é um hábito mental. Quer dizer, alguém vai ter que dizer assim, Babu, você morreu, você é espírito, você vai ter que trabalhar esse teu desapego desse comportamento. Você pensa bem, você acabou de falar do bar, você pensa bem, você é fumante, criou um hábito. Só que você vai atrás digamos assim, do encarnado para fumar. Quando você é recolhido, você vai ter que trabalhar mentalmente, porque você não precisa mais fumar. Só que o teu hábito mental te dá essa sensação. Aí, você já respondeu a sua própria pergunta. Quando a gente é apegado a algum vício, calma aí, a gente tem que ir atrás. O que você falou? Você é uma pessoa que curte um cigarro, o espírito, tem que ir atrás. Ou seja, o nosso lar não tinha carne. Não tinha carne para o diretor falar assim, aqui não vai ter carne. Você tinha ideia de espíritos que estavam querendo voltar para a Terra para consumir esse negócio. Não que no nosso lar tinha carne, bife, tinha essas coisas. E mesmo ainda, nas histórias, eles criaram essa sopinha para dar uma impressão de uma alimentação ainda material. Você pensa bem, no nosso lar, o espírito ainda, digamos assim, entre aspas, tem que se alimentar de alguma coisa para se achar satisfeito, quando na verdade aquilo é um composto vibracional, ou sei lá, o que seria aquela sopinha que eles dão lá, né? Fala aí, Claudinho. É que do jeito que você falou, dá a impressão que lá tinha carne, não é que tinha carne.
é uma manipulação dos fluidos que dava a entender aqueles que estavam comendo que era carne. É igual quem faz carne de soja. A pessoa pensa que está comendo carne, não é carne, é soja. Então a pessoa lá comia carne achando que era carne, não era carne, era manipulação de fluidos que dava a entender que era carne. Era só para atender psicologicamente as pessoas que ainda estavam muito ligados à matéria e ao consumo de carne aqui na Terra. Né? É isso só. Por isso que eu considerei, digamos aqui, importante essa última frase, porque ela também vem corroborar com isso. Quer dizer, enquanto encarnados, em qualquer sentido que for de hábito ou de prazeres inúteis, se nós não conseguimos trabalhá-los aqui de maneira assim, a se despojar, ou pelo menos a diminuir a força que ele tem pela gente, desencarnado, você vai querer chegar lá. Por exemplo, eu e o Claudinho gostamos de café. Todas as postagens são de café. Só falta a gente querer beber café e café no nosso lar não vai ter. Quer dizer, eu não vou entrar numa cafeteria com um barista e obrigar o cara a beber café para que eu sinta sabor, né? Eu espero que não. Claudinho? Essa questão aqui, só para falar, só para a gente voltar para a questão em si, né? Você vê que ele fala, o corpo, a carne alimenta a carne. Só para o pessoal vegano não ficar brigando comigo, já que eu sou vegetariano também, né? Mas aqui, para você ver, até o vegano, eles precisam da B12, que é uma proteína que vem do animal. Eles têm que trocar por comprimidos. Eles tomam comprimido para não comer nada de animal. Mas para você ver, aí nessa parte, você vê que o corpo alimenta o corpo. A carne alimenta a carne. Porque por mais que a gente tente, as pessoas, o vegano, tenta não comer algo de carne, a sua ideologia, todas têm que ser levadas em conta, todas são assim, eles querem o bem também, né, dos animais. Então, mas para você ver que ainda assim a gente pode saber que o corpo necessita dos outros corpos, mas hoje, já que a gente, uma evolução da nossa ciência, a gente consegue trocar essa vitamina por um comprimido, mas aí você fica nítido essa resposta, o corpo alimenta a matéria. Por isso que eu trouxe junto aqui na 720, porque eu acredito que a 720, ela dá o tom do contexto, porque você pensa bem, olha que ela fala assim, a privação dos prazeres inúteis. Todos nós aqui, se a gente fosse colocar a sexualidade entre os homens é contrária à lei natural? Não, porque você pode estar preso a uma sexolatria desvairada, o hábito mental, como o Claudinho colocou, te prende à matéria, e a sexualidade, que não é contrária à lei natural, passaria a ser um vício, um prazer inútil, porque ele prende a sua alma à matéria. Não, nós já falamos na aula passada. Tem até o negócio, é condenável o homem procurar o bem-estar? Não. O prazer foi dado para o homem para satisfazer o prazer. O problema é que a gente não pode cair nos extremos, tanto na negação como no... Então, o sexo... Não é sexo. Você pode fazer o sexo de boa. Não tem aquele não, sexo só para procriar. Não tem nada disso. O espiritismo não traz nada disso. Você pode ter o sexo por prazer. E aqui ele fala, a alimentação não é uma coisa inútil. Então você não pode... Quem quiser comer carne, continua comendo carne normalmente. Se a pessoa gosta de comer um bifinho, um peixinho, é tranquilo. E isso não impede nada, isso não é algo inútil. Isso é uma necessidade para o corpo. Só que ele pede para não cair nos extremos. Não vai viver para comer carne. Não vai viver para o sexo. Ou para bebida, seja lá o que for. Agora, a questão em termos de lei natural, tem alguma coisa que é contrária somente quando você parte para o excesso ou para digamos assim, a condenação de qualquer coisa? Porque se está na natureza, ela não pode ser algo ruim. Mas a gente viu em questões anteriores aqui,
O problema não é você estar aqui mergulhado na matéria e se utilizar dos bens materiais. O problema é o excesso das coisas. Só para fechar essa questão, essa questão de que quem não come carne se espiritualiza, lembrar que Hitler era vegetariano. Só para dar um exemplo extremo. Então vamos lá, agora sim, é Amanda. 724. A abstenção de alimentos animais ou outros, como expiação, é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação, quando não há privação, séria é útil. Séria e útil. Sério? Tá. Útil. É que essa frase ficou meio estranha. Pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Tá? Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Não adianta você falar que não parou de comer carne e não é uma pessoa mudada. Então, e aí quando você tem uma consciência, você vai se espiritualizando, você fala assim, não, vou ser uma pessoa melhor, e com isso você vai vendo, não, vou parar de comer carne, vou fazer em respeito aos animais, aí você começa a crescer, mas você só ser, vou parar de comer carne, sou uma pessoa espiritualizada, mas continuo fazendo as mesmas bobagens na sociedade, você não é nada, você está sendo só um verniz só, né? Eu vejo também, gente, nessa pergunta 724, como ele fala aqui, a abstenção de alimento animal ou outro, como expiação, é meritória? Eu vejo muito isso. Digamos assim, se a gente por contexto religioso, né? Eu sou uma pessoa ascética e não posso ter sexo. Mas a minha cabeça condena qualquer coisa sobre sexualidade. Eu sou um padre que falo mal do uso disso, que você só pensa nisso. Quer dizer, apesar de eu ser ascético ou um celibatário, mas a minha cabeça continua presa naquilo que aparentemente eu digo e condeno. Porque se eu não condenasse e não transformasse isso em um anátema, é porque eu assumi que essa, vamos chamar de privação ou escolha pessoal, ela é, digamos assim, assentada de maneira que é positiva. Nós vemos isso na escolha de Mahatma Gandhi, quando ele criou para ele esse sistema de se abster de sexualidade, né, de muita coisa, em função de que toda a energia dele seria canalizada para o trabalho que ele tinha que realizar na Índia de libertação das pessoas. Quer dizer, Gandhi não condenava a sexualidade ou o que fosse nos indianos, mas ele tinha digamos assim, ele não era hipócrita em relação a isso. Aqui é novamente a questão, que ele coloca que nenhum tipo de sacrifício tem qualquer validade se não tiver uma finalidade útil. Último. Não tem finalidade útil, você está perdendo tempo só. Se você faz algo por aparência, não está fazendo, não é uma coisa que não está fazendo. Então. Exatamente. Vamos lá, 725. Que pensar das mutilações que se fazem no corpo dos homens e dos animais? Por que tal questão? Perguntai a vós mesmo, ainda uma vez e sempre, se é uma coisa útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo é sempre desagradável. Porque deveis saber, Deus só é sensível aos sentimentos daqueles que se elevam à alma, e praticando sua lei que podereis vos libertar da matéria terrestre e não a violando-a. Ou seja, é só pela essa depuração nossa da alma que a gente vai se livrar da matéria, não é castigando, não é dando chibatada no nosso corpo, não é oferecendo animais para sacrifício. É por isso que eu pergunto para vocês mesmo. Aí na Peppa apareceu.
Não entendi, Mania. Como é que é, Mandinha? Falando, Não né? entendi Não o é que você falou. Aparecida. Não é indo a pé para Aparecida. Né? Porque hoje você não vê essas coisas muito de chibatada em si. Não sei se tem gente que ainda faz isso, né? Mas a gente vê. Lá na região do ISIS, né, Afeganistão e Iêmen, os caras, se não me engano, Claudinho, no dia da morte do irmão do profeta, não é? Que aquele pessoal vai naquela fila, batendo aquele monte nas costas, aquele grupo inteiro, como é que chama aquilo? Na verdade, era sobrinho do profeta, é o Ali. Sobrinho do profeta. Os ortodoxos romanos, gregos, não dão uma chibatada também, quando alguns que seguem uma carreira meio, tipo, de padre, assim, alguma coisa, de monge, sei lá. Desses aí eu não lembro, não. Eu lembro que nas Filipinas existe esse tipo de costume na época da Semana Santa. O povo pega o chicote, fica se chicoteando, se prega na cruz. Se prega na cruz, literalmente. Se crucifica, inacreditável. Menina fala, tudo tem que ter alguma coisa útil nessa vida, útil a Deus, útil à depuração da alma, a você elevar a alma, e não é na matéria que você vai fazer isso. Tá, Claudinho? Entendido, Jorginho? Certo. 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam, conforme os suportamos, poderemos elevar-nos pelo que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando nada valem para o bem dos outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. Bom, nessa ele dá exemplos explícitos aqui, né? Não adianta você, né? Ele repisa novamente aqui. Não adianta ficar se sacrificando se isso não tem nenhuma utilidade para ajudar ninguém. Então não adianta. Você pode fazer o que você quiser. Você, na verdade, vai estar praticando até uma ingratidão, porque você recebeu um corpo físico perfeito para poder cumprir com as suas, assim, a sua missão aqui. Se você mutila o seu corpo físico, você está tirando justamente a funcionalidade do seu corpo físico para você poder desempenhar a sua missão. Então, na verdade, você está atrasando a sua própria evolução fazendo isso. E essas seitas fazem isso que ele citou aqui, né? Sim, mas também, Cláudio, eu acredito que ainda dentro digamos assim, da Igreja Católica, hoje já existe um grande avanço de pensamento. Mas em muitas divisões protestantes, neopentecostais, consideram que esse tipo de coisa natural, desejos, sensações, que o corpo ainda é um elemento de pecado, principalmente porque eles leem literalmente Paulo por versículo, não leem o texto, entendeu? Bom, se eles têm ainda esse entendimento, ainda falta muito para eles aprenderem. Porque, digamos assim, quando a gente lê uma pergunta e uma resposta, nós pegamos pelo contexto
do título inteiro, porque Kardec ele faz isso no Livro dos Espíritos, mas principalmente esse pessoal neopentecostal protestante, quando eles pegam as epístolas de Paulo, eles pegam como se o versículo fosse a questão da lei, né? E Paulo, ele coloca muito, principalmente aos Coríntios e aos Gálatas, essa mortificação de pensamento mais correto, tal, né? De que você tem que mudar, tem que se, não mortificar, mas fazer do corpo realmente, porque o corpo é de origem da terra, a carne é fraca, mas o espírito você tem que fortalecer. Então, para eles, isso é uma literalidade, realmente. Isso é devido à interpretação errônea que eles dão, né? Eles interpretam muitos trechos das epístolas de forma errada. Se Paulo pudesse voltar aqui e explicar, ele teria que explicar tudo de novo. E eles iam achar que esse cara não é o Paulo, porque quebra o conceito que já estão tão arraigados, né? 727. Se não se deve criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente que vos tortura o coração. E farei mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Nessa resposta também eu acho bacana, é que os espíritos colocam que a partir do século XIX e século XX já teria que ter havido, ou iria haver, uma mudança radical de forma de pensamento, porque os séculos medievais renascentistas já não poderiam caminhar junto com a ideia de industrialização, crítica de pensamento religioso e tudo mais, né? E não entendi, Jorginho, não entendi. Porque aqui, porque quando ele fala aqui, que farei mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. Ou seja, o século XIX realmente foi uma passagem para o mundo de ciência e de raciocínio. Ou seja, a maneira que se pensava até a metade do século XIX ainda era um pensamento medieval, sabe? Era uma ideia ainda ligada mais ao que, digamos assim, Deus regia a sua vida e não você regia a sua vida compreendendo o que é Deus. Porque você pensa bem, Babu, nós estamos falando em 1860 aqui, porque já é a primeira edição do Livro dos Espíritos mais completa. No mundo ainda existia escravidão. Você pensa bem, o peso, o rigor do pensamento escravista não é do século XIX, vem do acumulado. Ou seja, a partir daquele momento, a forma de pensar e de agir do século XIX não era mais possível ele continuar, porque já não podem ser mais desse século. Quer dizer, aí teve república... Mas continua ainda, Jorge, porque são espíritos, são os mesmos espíritos reencarnando. Na Gênesis, tá? Até para poder a obra espírita se assentar, a filosofia espírita se assentar, com Daga e Cersei, vai ter que passar muitas gerações ainda. Ainda hoje, a gente tem uma escravidão, assim, vamos falar, monetária ainda. A gente escraviza a pessoa e paga muito mal. A gente tem ainda, hoje, mais do que nunca, a gente está vendo, não só no Brasil, em várias partes do mundo, ideias medievais que o pessoal quer trazer de volta. Então, são espíritos que chegou naquela época,
O que os espíritos falam assim, ó, a partir de hoje, vocês, quando lerem essas obras daqui para frente, vocês vão ter mais capacidade de assimilar essas coisas que a gente está dizendo, mas não que ia ter uma ruptura dali para frente. Ia ter que morrer todo, porque você vai ter que... Muitos espíritos que hoje estão reencarnados vão reencarnar daqui não sei quantos anos ainda, e vão trazer ainda vestígios ainda. Por isso que essa parte de regeneração da Terra não se vai se dar daqui a 50, 100 anos, 300 anos. Vai demorar mais um bocado ainda, porque muitos espíritos que estão aqui ainda vão reencarnar daqui a um tempo para poder fazer essa mudança de pensamento. Aqui o que ele traz muito desse negócio de sofrimento voluntário, né, que antigamente você tinha, ainda hoje você tem ainda, tem a religião específica para isso, mas tem católico que faz também, que é aqueles jejuns que você passa não sei quanto tempo sem comer. Até o Claudinho, esses dias atrás, falou esqueci da religião lá, o Ramadã, você passa o dia inteiro, aí você fica fazendo promessas com jejum. Então, são coisas que ele fala, assim, ó, evita essas coisas, que não é através da carne que você vai purificar. Na verdade, essa ideia não é uma ideia recente, né? Não é do século XIX. Porque no Evangelho já está lá, o Jesus falou lá que misericórdia quero, não sacrifício. Então ele já deixou claro que não é esse tipo de sacrifício físico que ele quer. Que ele quer o sacrifício justamente do que ele fala aqui, do orgulho, do egoísmo, vaidade, etc, etc. É que a humanidade desnaturou as palavras dele durante séculos. Então agora, que ele coloca aqui, não são mais desse século, é porque toda essa obscuridade que permeou aí séculos e séculos da Idade Média já não cabe mais no nosso mundo atual, que é um mundo já um pouco mais esclarecido a respeito, né, das coisas do Evangelho, das coisas espirituais, é um mundo mais racional, então menos apegado a esses misticismos. Então é isso. Então a gente tem que entender que essas coisas não têm mais valor. É que nem hoje você vê, você tem empresa ainda que pagam, tipo assim, mixaria para pessoas que ficam o dia inteiro, né, dá R$1.000, a pessoa praticamente mora dentro do trabalho. Daqui a alguns séculos a gente vai ver isso, que era escravidão ainda. Uma escravidão que nem antigamente o pessoal fazia, o seu salário está aqui, mas você vai ter que comprar as coisas da minha vendinha, então já vou debater das suas coisas já, então, você comprou aqui isso, então não tem nada para você receber porque você comprou. É a mesma coisa, o que se faz hoje, muitas empresas ainda, infelizmente, daqui a 200 anos, quando a próxima geração voltar os olhos para o agora, vão ver se é um povo ainda que, entre aspas, aboliu a escravidão, mas que não aboliu literalmente. Amandinha. Já tô virando a página já aqui, ó. Menina gênia, esse espírito vai longe. Orgulho, né, Jorginho? Queria que fosse sua filha, né? Ai. Então, vamos lá. Eu mesma, né? Lei de destruição. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? É necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso, a que chamais destruição, não é mais que a transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Tem um livro que eu gostei muito, do Divaldo, eu tenho, e esse livro é escrito através do Divaldo pelo espírito daquele do Pastorino, que escreveu Minutos de Sabedoria, né? E esse livro é um livro que fala assim, a impermanência. E é um livro interessante que ele traz muitos conceitos. Ele não fala que é budista, mas você percebe que tem essa noção do budismo da impermanência ser permanente.
tudo se transforma a cada minuto, né? E nessa resposta ele coloca realmente, a realidade é uma eterna transformação sempre para melhor. Sempre para algo mais adiantado, mais puro, mais elaborado. Mas, na verdade, nada permanece. Nós é que vivemos apegados à ideia de prender aquilo que nos parece bom, né? Ah, no meu tempo, eu queria que ficasse para sempre. Não, o seu tempo, ele não existe. A mudança é constante. Se a gente não se adaptar a essa renovação de maneira permanente, porque tudo se transforma, inclusive nós mesmos, nós vamos viver em eterno sofrimento. Eu acho muito legal. Quem não leu esse livro, e se conseguir, vai gostar bastante. Como que é o nome que você falou, Jorginho? Impermanência. É do Pastorino, através do Divaldo Franco. É o único livro dele que eu conheço, do Pastorino, que é psicografado por ele mesmo, entendeu? Mas foi o Divaldo, como é uma mediunidade que eu considero de referência, então acho que vale a pena, porque o livro é muito bem escrito, eu gostei bastante. E ele fala exatamente isso, que não é destruição, é transformação, e ela é uma necessidade. Aqui realmente o que ele coloca é assim, se não houvesse a destruição, não haveria renovação de nada. Então é necessário que, para que comece uma coisa nova, as coisas velhas se destruam. Né? As destruições que ele fala são mortes. Sabendo que a gente está num planeta de prova de expiação, vai ter guerra, vai ter algumas coisas. E é legal o fundo dessa resposta, assim como ele já trouxe nas demais, porque o que morre mesmo, na verdade, é um corpo. O espírito não é não é a morte do espírito, é apenas a morte do corpo ali. A gente não pode, o que ele fala, depois a gente vai ver, é abusar, é acelerar muitas coisas e trazer uma... Sim. Mas a destruição é uma coisa natural. Aí é tanta destruição natural, né, que a gente chama, e uma dessas é as mudanças de raça. As raças que já passaram, que vão passar, vão surgir. Sodio, 728A. Sujou. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais. As criaturas são instrumentos de que Deus serve para atingir os seus objetivos. Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si como um duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e melhor utilização dos restos do corpo. Mas somente o corpo é destruído, porque é apenas o acessório, e não a parte essencial. O princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. E aí você... Posso seguir? Nenhum comentário? Não, Tá perfeito aqui, cara. Essa aqui tá... Porque fala que a destruição é necessária, né? Que a gente comentou, que a destruição, e ele fala uma parte que eu acho legal, assim, é a melhor utilização dos restos do corpo. Então, hoje, até você se pegar essas grandes negócios de gados, assim, para abate de animais, por mais que seja cruel, eles tentam minimizar, a maioria dos centros, dos grandes, eles tentam minimizar esse momento de morte, né? E eles tentam utilizar tudo. Antigamente se jogava tudo, hoje tenta utilizar couro, tenta dar alguma utilidade a mais para essas coisas, né? Eu gosto mais
E ela me chama mais atenção nessa parte final. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. E esse envoltório não é senão um acessório e não a parte principal. E o princípio inteligente, que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Eu achei isso aqui legal, porque eu sempre entendi, no começo, quando eu entrei na doutrina, que a doutrina espírita, ela era tipo antropocêntrica, o homem era o princípio de tudo, era o mais importante. Mas esse tipo de resposta, com o tempo, eu mudei esse pensamento. E você pensa bem, até a forma humana, ela é passável, porque ela não é, digamos assim, o ponto mais importante. O ponto mais importante é realmente o princípio inteligente que vai passar pela forma humana, vai buscar formas mais elaboradas, quer dizer, se nós nos apegarmos ao corpo ou à forma, nós não vamos estar preparados para viver com outro tipo de corpo e até, daqui a algum tempo, sem forma. Porque, na verdade, a nossa destinação é sair da forma física, né? Ser realmente espírito puro. E isso eu acho interessante, quer dizer, na verdade, a doutrina dos espíritos, ela é princípio inteligente cêntrica, quer dizer, é o princípio inteligente que é o grande estudo da doutrina, porque é ele que permanece, o mundo inteiro pode terminar, mas o espírito, o princípio inteligente, é ele que fica. É ele quem vai ver a hora que o Sol engolir a Terra e virar uma supernova. E tem barata aí, Babu? Não, por nenhum. 729. Fala aí, Claudinho. 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Para evitar a destruição antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Ou seja, ninguém que está na matéria é eterno, mas tem um tempo de sobrevivência que é necessário. Chega uma hora, nosso corpo físico não aguenta mais, ele vai morrer, vai se transformar. Mas durante o tempo que a gente tem para viver aqui, a gente deve aproveitar o máximo possível. Então, a gente não deve abreviar isso. Sim. E digamos assim, é fazer do dia a dia, realmente, o produtivo para o espírito. Mas, digamos assim, como nós ainda somos, e estamos, na verdade, estamos muito apegados, essa ideia de morte e de destruição ainda é um sofrimento, mesmo que psíquico, para as pessoas. Porque tem pessoas que vivem pensando, existindo, porque sabe que vai morrer, isso aí não pode evitar. Mesmo que não digam, é um sofrimento diário da pessoa, porque ela sabe quando sai, não sabe se volta. Mas e se eu morrer amanhã, como é que vai ficar meu filho? E se eu morrer amanhã? E ao mesmo tempo não vive de maneira positiva. A morte, mesmo para nós espíritas, ainda é pouco trabalhada nesse tipo de compreensão, de metamorfose, de permanência. Todo mundo, vocês têm tudo meio de morrer ainda aí, ó. Vocês estão com dívida do cartório. Babu, a questão não é o medo de morrer. Na verdade, é que como nós somos ainda muito materiais, essa questão de você apagar a consciência material, e nós não temos um trabalho de sensibilização espiritual muito elaborada, a maioria das pessoas tem medo da morte porque dá a impressão que vai escurecer tudo. E não sabe o que vai encontrar. Se a pessoa tem medo da morte e é espírita, não é tão espírita assim. Porque ela não tem. Ela estuda isso aqui e não compreende as coisas. Para ela ter medo da morte, então ela não entende, ela não tem fundamento isso dentro. Ela pode se dizer uma simpatizante espírita.
Porque ela leu e simpatizante. Simpatizante. Tá. Porque ela leu aquilo ali e falou assim, pô, eu acredito, tal, mas eu tenho medo da morte, não sei se é bem assim mesmo. Então, não é problema. É isso aí. Não é problema da doutrina espírita, é problema da pessoa. É problema da pessoa que lê aquilo e por não acreditar, por não saber mesmo, eu estou em dúvida, eu tenho medo, então é coisa do espírito ainda que é atrasado. Por mais que a doutrina fale, é o espírito que é atrasado, o espírito que está começando a tentar enxergar as coisas, que na próxima reencarnação pode vir um pouco mais elaborado, mas aí você vê esse apego, esse negócio mostra ainda que é inferior. E outra coisa que você falou, essa consciência da carne. Carne não tem inteligência. Carne não tem inteligência. Está tudo no espírito. Fala aí, Claudinho. Eu acho que aqui Aqui fala mais dos animais da natureza, na verdade. Acho que é tudo também, né? Mas a matéria ela não é eterna, ela está sempre se transformando. Então, ninguém vai viver 200 anos, 300 anos, 900 anos, porque muitos acreditam piamente naquela história que Noé viveu, né? O Matusalém viveu 900 anos. Aquilo lá é alegórico. O corpo físico nosso é impossível viver 900 anos. Aquilo lá é baseado em lendas mesopotâmicas. Não tem nada a ver de real aqui. Então a gente vive aí no máximo, aí você vê algumas pessoas, chega aí a 100 e poucos anos, 110, 120, é o máximo que o corpo aguenta. Então isso é uma transformação. Agora, as pessoas que têm medo de morrer, se a pessoa é espírita e tem medo de morrer, é porque acho que ela está, na verdade, com medo do que vai acontecer com ela depois da morte, né? Porque acho que a pessoa não andou fazendo coisa muito certa, tá com medo, na verdade, do que ela vai... Ou é aquele caso da ilha... né? Ou é aquele caso da ilha que eu falei, a gente vai ficar um ano na ilha para construir alguma coisa. A gente chega lá e fica fazendo outras coisas, tá dando 6 meses, daqui a pouco vão vir bater aqui. Quando a gente reencarna, a gente já, por intuição, a gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente vai ficar na Terra. A gente não sabe perfeitamente, vou com 80, vou com 90, mas sabe mais ou menos, assim, lá pelas casas dos 80, a gente sabe uma pequena intuição. E se a gente não for trabalhando as coisas que veio para trabalhar, a gente vai postergando, vai chegando esse negócio, a gente vai ficar com medo. Putz, era para mim estar aqui fazendo as coisas, eu fui me distraindo com outras coisas, e não vai dar tempo, e não vai dar tempo. Esse é o meu medo, Babu. Hã? É esse o meu medo. Nossa. Aí que tá, por isso que ele fala aqui na resposta anterior, tem que já dar vazão das coisas inúteis, não pode ficar se prendendo, não sei, mas é tão bom. Aí, amanhã eu vou fazer uma avaliação da senhora, daí eu perguntei a idade, né, pra neta. Ela falou, tem 100 anos. Oh, meu Deus. É difícil, né? 100 vou lá anos? na ela fazer... Tá. 100 anos. Eita, fulano, tá arrumado. Aí, essa luz, olha o W20, cara, gostei. Não, essa aí ela tem que resgatar muita coisa, né? É que a gente tem essa visão ainda. O Babu já jogou em cima do pecado, aí, tá vendo? Pecaminosa demais e tem que segurar a bichinha aqui mais vezes. É muito No mundo de prova e expiação, a gente está aqui muito mais para resgatar alguma coisa, para aprendizado, então a gente tem que passar o maior tempo possível aqui. Sim. Já nos mundos mais evoluídos, a gente vive mais tempo, porque a gente tem um corpo, tempo material, mas lá o seu aproveitamento, que eu falei assim, em mundo superior, não tem tipo tempo morto, vou ficar na internet vendo foto, não tem tempo inútil, lá o pessoal tenta fazer do tempo todo o tempo útil do mundo. Não tem, vou ficar à toa, vendo TV à toa. Não existe isso no mundo superior. Mandinha, então, aproveita bem o
o seu book de arte, porque quando você for para ele superior, esquece que não tem mais tirar fotos para parecer bonita não, hein? Ficar lá no Instagram, só vendo a vida alheia. Oh, meu Deus. Ela ia dizer, ô, coisa boa, viu? Eu senti que esse ar, ela ia dizer, ô, coisa boa. Aí, tá vendo? Você já está dando prazer inútil, que está aprendendo a sua matéria. Aí, quando as coisas começam a te incomodar, eu falo, nossa, não acredito que eu tô aqui fazendo isso. Mas antes eu nem pensava. Ó, já é um progresso. Já é alguma coisa. É alguma coisa. Mandinha, ó, Mandinha, você tá com a gente, Mandinha. Para onde a gente for, você vai. Isso que eu fico mais tranquila também. Tá vendo? Aí, tá vendo? Ela tá sentindo. Já estamos levando uma alma para o céu, tá vendo? Já ganhamos um bônus hora só nessa. É? Vamos lá, gente. O meu jovem amigo Diógenes aí, são 8h20. Não sei como é que é o teu horário aí, só para te lembrar. Pode ir mais essa só. Beleza, então. 730. Já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais desejado que de temer? Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Acabamos de falar sobre isso, hein, menino? Kardec já sabia, por premonição, que nós íamos estar nesse dia aqui falando sobre isso, hein? O homem é bom demais. Resposta: já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas provas. Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mais ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que ao seu Criador. Viu? Então a gente tem aquele negócio da consciência, ó, tô aqui para fazer alguma coisa. Ansioso, né? É que a gente se distrai muito com as coisas. Sim, mas o Babu, eu não sei, mas aqui em Jacareí, no nosso centro de espíritas, e mesmo em grupos de espiritualidade, fala-se muito pouco, de maneira filosófica ou de maneira metafísica, sobre a morte. Porque a morte, como assunto, como pensamento filosófico, ainda as pessoas ficam muito apreensivas. Porque tem que lembrar da sua finitude material, da sua mudança, e a gente não gosta muito disso. Pelo menos a sua maioria. A gente gosta de tapar o sol com a peneira, né? A gente não quer pensar. Se a gente tivesse que pensar nisso, a gente ia ter que fazer o tempo correr largado das nossas futilidades. Só que a gente é hipócrita, não quer falar onde o cara aperta, né? Isso é verdade, Babu. Esse negócio do cara apertar, olha, isso é verdade mesmo. A gente tem essa questão mesmo aí. A gente acha que não falando, tipo, vai passar e a gente não vai ter que responder por isso. Mero engano. Exatamente. É isso aí. Então encerramos por hoje. Acabou?